de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que gosta de drama, para você que gosta de comédia, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais for arremessado nas redes sociais. E por falar em arremessar, eu quero saber o seguinte, senhor Glaucio, você já andou de moto? Há muito tempo. Você já passou por uma situação de você tá na estrada e você vê um toco ali, uma pedra? Já caí de moto com cachorro. Você o cachorro também? entrou na frente, tem uma marca até hoje. A senhorita andava de moto? Ando. Até hoje. Muito bom. Então a pergunta vai ser direta para você. Aquela situação que aconteceu com o Bolsonaro, você não acha que foi perigosa? Mesmo sendo uma simulação de jogar algo, inclusive, no rosto. Você pode perceber, nós temos imagens aqui, ó. O transeunte ali, o rapaz, ó, ele faz que vai arremessar e o Bolsonaro, inclusive, ó, ele desvia o rosto. Ele faz ali um movimento brusco até. Isso é um perigo. E aí? O que você acha disso? Tipo, mesmo sendo uma simulação, como é que você vê essa atual situação das pessoas, inclusive, terem essa coragem? Porque isso é um atentado a um presidente da República. Porque pode ser uma pedra, pode ser um vidro, pode ser uma bomba. A que ponto que nós chegamos onde uma pessoa tem a liberdade, a coragem de criar um atentado a um presidente da República? Bem, falando como motociclista, isso daí é um risco muito grande. E eles tiveram controle ali da moto. Contudo, agora falando como advogada, pelo artigo 14 do Código Penal, inciso 2º, não se verifica crime nesse ato. Não se verifica crime? Não, porque ele não fez nada, ele não jogou nenhuma pedra, ele simplesmente acionou a mão. Mas só Jamile, que deu um susto ali. Então, porque... Deu um susto. Então, mas vamos lá. Essa simulação, porque é igual um simulacro, né? A pessoa vai assaltar com um simulacro. Eu não vou reagir de qualquer jeito. Porque eu não sei se aquela arma é de verdade ou de mentira. Porque o cara põe um simulacro. Simulacro, para quem não sabe, em casa, é aquele revólver falso que parece um revólver de verdade. Mas essa situação de uma simulação real, de você... né, acha que alguma coisa está sendo arremessada na sua fuça ali. Você não acha que, no mínimo, ele correu um risco ali de acontecer um acidente, Jamile? Bem, de ocorrer... gerar, né, um acidente, poderia ter gerado. Contudo, não há um crime que tipifica a atitude daquele rapaz como sendo algo ilegal. Eu entendi. Marcelão, mesmo não sendo crime, e aí? Como é que você vê essa situação do Brasil, onde essas pessoas têm essa coragem de simular, mesmo que não seja um crime, simular um ato de vandalismo? Um ato, de novo, poderia até gerar uma queda. Com essa queda, existiam centenas e milhares de motos. Poderia acontecer, inclusive, um efeito dominó. Como é que você vê uma situação dessa, Marcelão? Eu achei bem interessante quando você falou da coragem de fazer uma simulação. Isso é espetacular, da perspectiva da ciência política, se eu puder apresentar dessa maneira, porque mostra o desrespeito que está acontecendo no país em relação às instituições. Boa. O presidente da República, ele não é uma pessoa. Pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro. Comecei pelo Lula porque normalmente as pessoas acham que com Lula pode ou que não pode. Não, vamos começar independente de que seja o espectro. Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, qualquer um deles. Eles são ou representam uma instituição. O que isso significa? Quando alguém tem coragem de ameaçar uma instituição, significa que essas instituições não têm mais respeito. Mas não é por causa do Bolsonaro. É porque a sociedade já não consegue mais olhar para esse conjunto de instituições e achar que elas podem trazer algo de positivo para a sociedade. E por isso elas começam a ter coragem de ameaçá-lo. E detalhe, não estou aqui falando de uma maneira que possa proteger ou não abusos de personalidades que ocupam cargos em outras instituições, tal qual os ministros do Supremo Tribunal Federal, que vários estão cometendo abuso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o desrespeito à instituição demonstra que a sociedade já não vê mais a política como uma busca de projetos, mas vê a política exclusivamente como uma relação amigo-inimigo. É uma das piores coisas que poderia ter acontecido na nossa história. Edson, olha que interessante. O Marcelo disse sobre... Não é somente o Bolsonaro. Eu estou atacando a instituição.
porque existe ali a representação da República, a representação do principal poder, ou o poder mais conhecido, que é o poder executivo. Aonde que você acha que tem um limite aí? Por exemplo, eu quero discutir sobre os atos do Bolsonaro, ou não gosto do Bolsonaro, ou não gosto das atitudes dele, mas até onde está o limite de eu discutir, de eu ser contra, de eu me manifestar e eu ir na integridade física dessa pessoa? Onde está o... Sacou? Sim. Vamos lá. Bem, primeiramente, acho que precede a essa pergunta, precede esse ato, um modismo da palavra empatia, né? Primeiro, ficamos com aquele modismo da visão holística, todo mundo se apropriou disso, então a gente generaliza os políticos, os PMs, os apresentadores de programa, os professores... São colocados numa caixinha. Exatamente, isso é um primeiro problema. Aí depois a gente ficou brincando com a palavra resiliência, nos apropriamos da engenharia e hoje a palavra da moda é empatia. Então todos nós somos empáticos e a empatia por si só, para mim, ela realmente ela pode trazer grandes males, inclusive esse quase acidente. Por quê? Porque a empatia, sem ser carregada da sabedoria, ela é nociva para a sociedade. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro. Então eu pressuponho que o outro talvez tolere um ato meu, eu me coloco no lugar do outro e imagino que aquele outro concordaria com aquela atitude, mas eu não sou o outro. Eu acho que além de me colocar no lugar do outro, eu tenho que colocar a palavra, será que esse outro, ele dotado da minha consciência, será que eu consigo imaginar o que o outro sentiria se eu tivesse esse ato? A dor do outro, a compaixão. A dor do outro é muito mais complexo do que a palavra empatia. Então, eu acho que, partindo dessa premissa, eu acho que aquele rapaz, primeiramente, antes daquele ato, eu acho que poucos de nós falamos e eu não ouvi em nenhum programa, o batedor, na hora da simulação, o batedor ele acelera. Notem que o batedor ele dá uma acelerada para tentar proteger o presidente. Inclusive, se souber o nome do batedor, ele merece meus parabéns. E eu acho que por mais que nós façamos... O batedor é o cara da moto que estava do lado ali do Bolsonaro. Do lado direito, ele tenta dar uma acelerada de encontro ao homem que vai arremessar. Ó, imagens aí, ó, vamos ver. Notem. Ele vai pra cima. Ó. Ele usa o corpo como escudo, né? Olha que interessante. Eu notei isso. Muito bem notado, hein, Edson? E muitos de nós falamos sobre a segurança dos presidenciáveis, a segurança das autoridades públicas, nós atribuímos a uma má segurança, a um mau planejamento, e eu discordo com veemência, é porque realmente essas pessoas se colocam a uma exposição tão grande que não há segurança que consigam protegê-la. Porque você não consegue conjecturar a maldade humana, você não consegue prever todas as possibilidades dessa ação. Então uma pessoa que não está dotada de mínima consciência, uma pessoa com maldade, ela goza de uma criatividade muito grande para fazer o mal. Então um batedor ele não consegue prever todas as possibilidades. Então por mais que nós façamos uma segurança aproximada ou afastada, ele não consegue prever aquilo. Um homem que sai de um rio e de repente tenta lançar algo, que poderia ser realmente uma bomba, poderia realmente ser um artefato, uma pedra, um pedregulho, realmente, se bate no crânio, o que poderia acontecer? Uma lesão, nós poderíamos quebrar uma perna, um traumatismo craniano, enfim. Anyway, eu acho que, na verdade, eu acho que transcende esse aspecto político. Eu acho que nós deveríamos ver esse problema um pouco mais de carinho. Entendi. Ô Glaucio, vamos lá, vamos botar a lenha na fogueira. Qual que é a diferença? Né? Porque, assim, sempre os dois lados, tanto a esquerda quanto a direita, um acusa o outro de ser violento. Né? O que pode? O que não pode? Posso simular que eu estou jogando bola com a cabeça do presidente? Posso xingá-lo de genocida? Posso simular que eu estou jogando uma pedra? Quais são os tamanhos disso? Onde que a gente vai parar? Nós já vimos que algumas pessoas chegam a vias de fato, de brigar, de chegar no ponto violento. Quando você vê uma situação dessa, como disse o Marcelo, a coragem de fazer algo dessa amplitude, com seguranças ali, com policiais, o que aconteceu com a sociedade, tanto de um lado quanto do outro? Bom, antes da gente começar a falar de bombas abstratas e fantasmagóricas que geram tanto perigo, a gente tem que chegar a falar um pouco da questão que eu acho que o Edson falou muito bem, da empatia, né? De origem de várias questões. Quando você fala, chamar o presidente de genocida, isso acontece de forma arbitrária?
as pessoas resolvem acordar de manhã, olha, não gostei desse sujeito, não gostei das instituições, acho que elas, por alguma razão cósmica, não me representam mais e por isso vou xingar de genocida. Eu acho que, inclusive, eu vou sair do Rio e jogar uma pedra fantasma que vai gerar esses problemas todos. Eu acredito que existe um processo que as pessoas responsabilizam o executivo por uma série de demandas que elas não estão... Mais uma provocação. As pessoas ou a mídia cria toda uma narrativa para que isso seja terreno fértil? Bom, até onde eu sei, a mídia ainda é composta de pessoas. Se elas são compostas das mesmas bombas que esse sujeito jogou, eu já não sei. As pessoas ainda são... Elas têm seus interesses particulares ali no meio. Perfeito. Existem interesses particulares, então? Sim, sim. Interesse, inclusive, de sobrevivência. Eu acho que quando nós temos uma população que alguém chega a falar que o presidente da República é genocida, por alguma razão ela tem isso. Eu acredito que não é do nada. Nós temos uma população que carece de uma série de necessidades básicas, elementares, e dentro do estado de coisas que nós vivemos, é a responsabilidade do gestor público cuidar delas. Eu não acho que isso seria a melhor opção. Eu acredito que o povo deveria ter maior participação ao ponto dele poder gerenciar, mas o que está dado é isso. E eu acho interessante a fala do Marcelo por isso também. Ele fala, as pessoas começam a não se identificar mais porque não conseguem ver a esperança dessas necessidades nesses representantes, certo? Então, quando você fala até, inclusive, isso demonstra que tem dois lados, eu não sei, porque eu não falei com esse sujeito que jogou a pedra imaginária, né? Então, eu não faço ideia da razão pela cabeça. Eu fiz pela zoeira, eu estava passando aqui, legal, Bolsonaro, vou fazer pela farra. Eu não sei, eu não tive a oportunidade. Ele não tem a oportunidade de sentar aqui com a gente e falar. Muita gente não tem oportunidade, que está ouvindo a gente, não tem oportunidade de passar em qualquer programa de televisão, rádio ou qualquer coisa, ou tem a eloquência dos membros que estão sentados nessa mesa. Então, eu acho que algumas pessoas se expressam de formas que nós temos que começar a entender justamente para não chegar numa questão que vocês colocaram aqui, que é a questão da violência. Então vamos lá. Expressões de representação, expressões... de revolta. Então, mas aí que tá. Até onde é válido? A minha pergunta foi essa, até onde é válido? Sim. Então, acho que essa mesa concorda que, tipo assim, não importa se é de direita, de esquerda, não importa se é o seu vizinho, né? Não importa se é homem ou mulher, não importa se é um matrimônio. Eu acho que o limite é justamente a não violência. Em todos os casos, independente do que está sofrendo. Porque imagina, um homem pode justificar, minha mulher me traiu, vou matar ela. Meu vizinho riscou meu carro, vou lá tacar fogo no carro dele. Então, eu acho que o limite da indignação é justamente você buscar os meios legais. E ou se afastar, ou votar contra. Se é um servidor público que de 4 em 4 anos você pode trocá-lo, vamos trocá-lo. Agora, você ir lá e gerar, porque eu não gosto dele, porque eu me senti lesado por ele, eu tenho o direito de feri-lo na carne. Eu acho que é muito perigoso, né? Mas nesse caso não ocorreu isso. Então, não ocorreu porque simplesmente foi uma pedra imaginária, que poderia ter sido uma pedra. E detalhe, mais uma vez, se alguém coloca um simulacro na minha cabeça, eu vou entregar o meu relógio, eu vou entregar o meu celular. Sim. Então, a intenção, ela supera justamente se aquilo teria um final real ou não. Mas aí é um caso pré-terdoloso. Se eu jogo uma pedra e eu não queria fazer isso, eu fiz pela brincadeira e morreu várias... Aí eu não tinha essa intenção. Então, aí tem uma pessoa do direito que pode falar isso melhor que eu. Por isso que eu quero chamar a Jamile, porque a Jamile estava com o seu saltinho batendo embaixo desta mesa, enquanto o Edson falava, ela quer trazer alguma coisa. E é o seguinte, Jamile, além do que você vai falar, você acredita que o Bolsonaro, ele está se arriscando demais? Tipo, indo pro braço do povo, saindo do carro e andando em todos os lugares, ele se mistura ali com o povo? Ele é considerado um dos políticos mais popular que tem. Então ele vai se arriscar, não tem jeito. Isso daí faz parte dele. Não tem como a gente fugir disso daí. Entendo. Nós falamos do indivíduo que jogou a pedra, mas nós esquecemos de um detalhe. E se isso daí foi planejado? Ele sabia o horário que o presidente iria passar. Ele estava lá presente. E detalhe, ele se utilizou de uma imaginação onde o presidente iria se assustar. E aqui eu pego as palavras do Marcelo, que ele falou do desrespeito à instituição, né? Então, assim, ele se utilizou de uma atitude
pois sabia que não ia ser criminalizado por aquilo. E aqui eu quero pegar as palavras do Glaucio, ele deu uma iniciativa, e sabe o que me chama mais atenção, Marcelo, e a todos que estão aqui presentes? É que algumas atitudes, o STF vai lá e coloca com punho em ferro, sabe? Pega um martelo Porém, quando nós estamos falando de crimes praticados na fala, nas atitudes, nos gestos, contra a instituição, que aqui eu coloco, o presidente da República, eles não atuam da mesma forma. Então, ou seja... Traduzindo, quando se fala do STF, manda busca e apreensão, todos pega vamos falar daqui a pouquinho, o grupo do WhatsApp. Agora, se simula jogar uma pedra no presidente da República, cortar a cabeça dele e jogar futebol. Então, com o Bolsonaro pode tudo, é isso? E detalhe, o Glaucio deu um exemplo do genocídio. Pessoas falando que o presidente da República está praticando genocídio. Isso daí é uma calúnia. Né? E por que as nossas autoridades maiores não pegam isso e começam a atuar para criminalizar essas atitudes? Porque aí, baseado nessa punição, as pessoas vão começar a respeitar. E vem aquela palavra, dá de César o que é de César. Então, por mais naquela época, nos tempos antigos, as pessoas, mesmo assim, Jesus, na época, no tempo de Jesus, ainda pregava-se o respeito à instituição. E hoje estão pregando o desrespeito. Olha que interessante. Deixa eu jogar uma negócio. A Jamile me trouxe um negócio aqui bem interessante. Marcelo está fazendo várias anotações aqui, eu vou chamá-lo. Porque é o seguinte, olha que loucura. Hoje você não pode se referir ao Lula como condenado. Olha isso. Se você chamá-lo de condenado, ele vai te processar. Você pode falar que ele é um ex-condenado, um ex-presidiário, mas você não pode chamá-lo de condenado. Agora, se eu chamo o Marcelo de estuprador, isso é injúria e difamação. Se eu chamo o Edson de assassino, é injúria e difamação. Como é que eu posso ter a liberdade de chamar alguém de genocida? Se isso não confere, não há esse julgamento, porque o genocídio é o intuito deliberado, ou seja, eu tenho vontade de acabar com uma nação, acabar com uma característica, acabar com um povo de forma com vontade. Com dolo. Com dolo, ou seja, com vontade. Então parece que existe 2 pesos e 2 medidas. Marcelo, para finalizar, o que você vê dessa... Olha, eu vou adotar uma perspectiva em que quando a gente fala de instituição, a primeira coisa que vem na cabeça são os prédios, são as pessoas, as autoridades. Eu vou adotar uma perspectiva mais simples, talvez até sociológica. Vamos dizer assim, instituição é uma regra de conduta. Basicamente é isso. Quando você fala que o presidente é uma instituição, é que ele representa uma regra de conduta que define e delimita as relações de poder. Quem manda porque manda como manda, e o que faz aquele que não manda, venha mandar. Substitui manda por governo, você está explicando o que é a instituição do poder. Ou seja, ou como se faz sistemas políticos. Qual é a jogada? A Jamile trouxe um elemento que foi fantástico, quando ela apresentou que aquele indivíduo que lá está, quando ele faz o ato, ele sabe que ele não vai ser criminalizado. Por que ele não vai ser criminalizado? Primeiro, tem um erro no nosso código, que deveria já pressupor atos como esse, porque de repente não aconteceu nada, mas ele poderia ter feito com que aquele batedor, que eu já acho que ele estava um pouco atrasado, mas tudo bem, não quero condená-lo, dizer que ele foi incompetente, que ele não foi, ele estava um herói. E ali, quando ele cai, ou quando ele vai na frente, ele poderia ter caído e morrido. Sim. Qual é a grande questão? O fato desses indivíduos terem a coragem, como você apontou, para fazer um ato que vai contra as instituições estabelecidas, é porque ele sabe que as regras não são mais seguidas. Tão frouxas. Tanto que quando o Glaucio falou, ele apresentou aqui, ele disse a questão do genocídio. O presidente da República pode ser identificado como um genocida por causa de atos. Primeiro, esses atos não estão configurados. Segundo, o que o presidente tentou fazer, ele não foi permitido que ele atuasse como um líder real da União. Por quê? Porque foi preso para ele. Aí a gente fica na seguinte situação. Como é que a gente resolve isso? Marcelão, 2 pesos, 2 medidas. Vou botar fogo nessa mesa agora. Eu quero ver agora a Jamile justificar essa situação. Não sei se temos imagens, mas a Cristina Kirchner, agora, né, de ontem de quinta para sexta, ela sofreu um quase atentado ou sofreu um atentado. E aí, como é que vai se configurar? O cara puxa o gatilho não funciona. Então, como não teve crime, então não teve crime. Porque assim, vamos lá, o que acontece, para quem não está sabendo? Ela estava ali no meio do povo,
Aí um cidadão saca uma arma, uma pistola, uma Bersa, se não me engano, ninguém sabe ainda se é uma .22 ou uma 380, mas é uma pistola. Né? E ele puxa o gatilho e ela, nesse momento, o livro cai. Eu fiz até essa análise, depois se as pessoas quiserem ir lá no Não Minta Pra Mim, eu fiz a análise detalhada. Eu não acredito que ela tenha tido reação com a arma e reação com o agressor, porque assim, um segundo antes, realmente, ela tá fazendo contato visual com um transeunte ali, alguém gostava dela, ela põe a mão no rosto dele, e aí quando a arma aparece, ela já tá olhando pro chão. Só que, olha que interessante, olha lá, olha a situação. Isso já foi depois, ela põe a mão no rosto, arma, e ela põe... Então, pra quem olha de repente, e tem uma outra imagem, não sei se o pessoal da produção vai ter, que é quase que a visão do agressor. Tem um celular olhando de um outro lado. Então parece que ela está botando a mão na cabeça, mas na realidade ela está se indignando com ela mesma. Ela diz, nossa, eu deixei cair o livro aqui. E aí há essa reação. Só que sabe o que me chamou mais estranheza? Continua. A andança continua. Ou seja, a segurança, nós estamos falando de segurança, de se arriscar, a segurança simplesmente... Ok, pode continuar, vamos mudar autógrafo, ela atravessa a rua como se nada tivesse acontecido. Tá muito estranho. E aí o mundo... Exatamente, Marcelão, isso que eu quero saber de vocês. Aí o mundo começou a... De novo, foi de verdade? Não foi de verdade? Foi uma simulação? Por quê? Porque ela tá, no meio de uma lava-jato. Já criou-se toda a investigação, ela tá sendo investigada por corrupção. Agora que seria a parte dela se defender, acontece isso. Hoje virou... como é que chama quando você não trabalha? Hoje foi feriado, né? Feriado. Hoje foi feriado. Hoje é sábado. Sexta-feira foi feriado na Argentina. E agora só se fala nisso. E os líderes mundiais já polarizando, Glaucio, dizendo o quê? Olha, foi um direitista fascista. Olha o que a violência gera violência, né? E tudo mais. Então, o que eu quero saber é de vocês. Primeiro, o que vocês acharam disso? Vou começar primeiro com a Jamile perguntando. Se eu tento fazer alguma coisa... Olha a imagem aqui de frente, ó. Olha lá, tá vendo? Só que ela caiu alguma coisa no chão, é um livro na realidade, ela vai te levantar com o livro na mão. E ela se assusta com o livro caindo, ó. Tá vendo? Quer ver, ó? 3, 2, 1, cai o livro. E aí ela faz, opa, caiu o livro. Ela nem viu o cara ali. Jamile, se eu tento matar alguém e não consigo, isso é crime ou não é crime? Nesse caso específico, é crime. Mas por quê? Qual a diferença? Detalhe, ele iniciou a execução. Artigo 14, inciso 2º, que diz assim, tentado quando iniciada a execução. E se o crime, o tipo penal estabelece como pena também o crime tentado, que seria no caso do Brasil, né, homicídio tentado, ele iria seria responsabilizado. Eu não sei como é que é a lei lá... Na Argentina. Na Argentina, né? E detalhe, o histórico desse agressor aí é um homem que já foi preso por porte ilegal de arma, né? Então, provavelmente essa arma aí deu algum problema na hora de atirar. Nós não estamos falando de um simulacro. Sim. Né? Então, nesse caso, ele tem que ser responsabilizado, tanto é que já está preso, diferentemente do caso do Bolsonaro. Tá? Mas eu queria falar só um detalhezinho que o Marcelo falou, por favor. Que foi o caso de se o batedor tivesse caído e morrido. Nesse caso, provavelmente aquele homem já estaria preso, porque iriam fazer uma vinculação da morte, né, com a atitude daquele rapaz. Então teria um nexo causal. E provavelmente nesse exemplo citado aqui pelo Marcelo, aí sim ele iria ser responsabilizado. Edson, o que você viu disso aí? Você acha que existe um complô? Você acha que foi uma simulação para tirar o foco? Ou você acha que o mundo está violento e as pessoas estão tentando resolver, como disse o Glaucio, tentando resolver aí na tiro, porrada e bomba? Eu acho que, primeiramente, colocar isso em dúvida, isso pode ser perigoso, tá? Existe... Mas é assim, ó, sabe qual é a palavrinha da moda? Supostamente. Então você fala, supostamente... Eu vou chegar lá. Existe um livro que eu gosto muito, que se chama Ética Nicômaco, e Aristóteles escreve para Nicômaco, para o seu filho, como ele pode ser feliz. E no capítulo 5 ele fala da justiça. E ele fala que você não pode buscar a justiça para si fazendo injustiça para o outro. Então, se você quer a justiça para a direita, você tem que querer justiça para a esquerda. Boa. Quando você tende uma justiça a ser tendenciosa para um lado, quando o nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele sofreu um atentado há 3 anos e meio atrás, houve todo um aspecto de dúvida
não sangrou, não houve facada, não consegui ver direito, e isso houve até uma revolta por parte da direita. Né? Agora, de repente, existe uma possibilidade muito real que seja uma simulação e uma possibilidade de 50% que seja um fato. O cara realmente tenha tentado e a arma tenha falhado. E a gente conjecturar isso pode ser perigoso, porque, como o nosso amigo aqui da banca falou, o Glaucio falou, tem muitas pessoas que não têm esse poder de estar aqui, não tem voz ativa, não está no programa de televisão, ela vai nos ouvir e ela vai reverberar a nossa opinião. Né? Então ela vai nos ouvir e a partir daí isso vai defender nas mesas de bares, nos churrascos familiares. Esse debate aqui vai causar ressonância. E eles vão discutir se isso é certo ou é errado. Bem, esse é o meu ponto de vista. Glaucio, vamos lá. Olha que interessante. Deixa eu jogar uma situação hipotética. Olha que interessante. Se foi um atentado de verdade, é um atentado, inclusive, contra a democracia. Se foi uma simulação, foi um atentado contra a democracia. Porque os dois estão tentando simular algo ou executar algo que vai ferir a democracia. Em qual dos dois momentos você fala? Nesse aí, nessa situação da Cristina. Tá. Então, por exemplo, se eu estou simulando isso, eu estou querendo jogar uma cortina de fumaça e é um atentado contra a democracia. E também essa situação de matar essa pessoa também é um atentado à democracia. Então, qual é a saída disso daí? É tipo, realmente as pessoas, como você disse, perderam a mão. As pessoas, tá faltando, como disse o nosso educador aqui, tá faltando uma educação, tá faltando uma compaixão. E na sua opinião, você acha que... Opinião não é certeza. Tá estranho, tá real? O que você acha nesse caso dela? As duas questões, né? A mesma questão que tem numa questão com a outra. A gente não tem como confirmar nada sem nós saibamos o que essas pessoas estão pensando, né? Isso tem a ver com a tipificação penal, que tem, até novamente tem uma jurista na mesa, ela pode melhor definir isso. Mas quando nós estamos vendo esse ato em si, ele pode ter uma motivação política que extrapola as questões de ruptura com a sociedade, com qualquer lógica que esse indivíduo tenha feito para poder sacar essa arma. Pode ter sido uma simulação combinada, como vocês estão sugerindo nesta bancada, de forma opinativa, mas, por exemplo, a gente tem coisas objetivas que ocorreram também, que eu queria retomar, que foram, por exemplo, ataques objetivos que foram arremessados contra comícios do Lula também, né? Que foram ovos e fezes e tal, que vocês citaram superficialmente, mas eu queria retomar esses detalhes que ocorreram, de fato. E isso eu sei que ninguém daqui concorda, né? Então, porque a fala de vocês repercute isso. Agora, se há um falso atentado, como também na época que aconteceu com o Bolsonaro, muitos falaram, olha, não teve sangramento, acho que isso tem que ser apurado. Acho que tudo tem que ser apurado, né? A gente não pode, por exemplo, não vou investigar, sei lá, eu tiro o chefe da Polícia Federal porque eu não quero investigar alguma coisa. Isso seria algo, né, irrisório. Ou sei lá, alguém entrou num triplex, que a gente tem que saber se triplex foi margem de manobra, ou se alguém usou para comprar 51 imóveis por aí com dinheiro vivo, e a gente tem que saber o que é. Então, a gente tem que ter uma noção do que é. Se eu não sei o que é, eu posso supor. Que é aí que tem as questões da acusação. Por isso que é um processo, né, dentro da democracia liberal que meus colegas defenderam aqui tão fortemente, né, que eu nem vou entrar nesse mérito. Daqui a pouco a gente entra, né? Mas dentro da democracia liberal você acusa a pessoa, você passa por um processo e depois você verifica se é real, né? E eu atribuo essa questão do que eu falei do começo do genocídio também, né? Se não é verdade, se não há responsabilidade de não cuidar, né, do povo intencionalmente, porque aí seria genocídio, né? Se não é essa intenção, tranquilo. É só fazer uma verificação. E não... Acho que isso é a liberdade liberal. O que eu acho interessante é assim, tudo tem que ser investigado. Eu concordo, tudo. Com a mesma veemência, né? Com a mesma vontade. Né? Por exemplo, que você vê lá o consórcio lá do Nordeste e ninguém quis olhar. Né? Teve uma CPI e ninguém quis olhar. E outra coisa, a gente tem que tomar cuidado também em comparar uma facada com jogar fezes. É completamente diferente. O Bolsonaro tomou uma facada no bucho. Agora, comparar com ovos no Lula, são situações díspares, assim. Todas estão erradas. Sim. Só que são medidas extremamente diferentes. Não dá para comparar um câncer com uma unha encravada. Né? Gente, as duas dói, mas as consequências são completamente diferentes. Quem tem um câncer e quem tem uma unha encravada. Marcelão, o que você vê nisso aí? Eu vou trazer um problema pro Glaucio.
Com o grupo dele, eu adorei quando ele falou assim, dentro dessa democracia liberal que vocês defendem, tudo tem que ser apurado e comprovado para ser punido. É ótimo. Isso é a democracia liberal, porque a gente não pode fazer nada contra alguém da pressuposição de que ele poderia ser um criminoso ou que não teve a concretização. Ou seja, está na perspectiva dessa democracia liberal. Essa é a questão. E aí nós temos, por exemplo, uma situação na Argentina em que a Cristina Kirchner, primeiro, quando a gente vê, a reação dela foi muito tranquila, a reação daqueles que estavam em volta também. E já conseguiram prender o rapaz. É possível que sim, que tenha acontecido. E eu não vou desconsiderar que seja real, o que tenha acontecido seja real. Até mesmo porque a configuração que deu seria muito tolo conseguir pegar um indivíduo rapidamente para que ele possa cantar lá na cadeia a verdade dos fatos. Então é bem provável que seja concreto. Só que tem um detalhe. Na situação argentina, a Cristina Kirchner pesa sobre ela um conjunto de acusações de procedimentos ao longo da sua vida política e da sua vida pessoal. Acusações de corrupção. Ela foi condenada para pegar 12 anos de cadeia. Por quê? Por todos os atos que envolveram atos de corrupção e desvio de recursos no estado de Santa Cruz, ou na província de acho que é de Santa Cruz mesmo. Aqui me deu um branco agora. E ela está lá, envolvida nisso. Além disso, pesa contra ela acusações de que ela poderia estar envolvida no assassinato do procurador que era o responsável por identificar os atos que ela cometeu para defender ou impedir, não apenas as questões de corrupção, mas para impedir que desse andamento às acusações que foram feitas do atentado contra a comunidade judaica. Eu queria falar um negócio para você. Entender a linguagem silenciosa traz muito mais benefícios do que apenas descobrir se uma pessoa está mentindo ou não. E muita gente me pergunta, Ricardo, como é que eu uso isso ao meu favor? Eu comecei a estudar a ciência comportamental há mais de 30 anos, pois eu trabalhava com comércio e precisava aumentar as minhas vendas para me sustentar. Então eu juntei toda a experiência que eu acumulei no meu curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Você vai aprender em 7 módulos tudo sobre negociação, gatilhos mentais, prospecção e outros temas importantíssimos para se tornar um expert nas vendas. Você verá a transformação que esse curso vai causar nas suas vendas, como já causou nas de milhares de vidas dos meus alunos. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, N-I-U cursos.com.br para fazer a sua inscrição. E se você utilizar o cupom NIU25, vai ganhar 25% de desconto. Esse será o primeiro passo para você vencer os seus concorrentes. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Seguinte, Edson, você tem grupos de WhatsApp? Claro. Você tem grupos safadinhos? É claro que não. Todo mundo tem. Todo mundo tem aqueles grupos safadinhos. Já aconteceu de você abrir lá o gemidão do WhatsApp sem querer? Isso, infelizmente, sim. Então você tem um grupo safadinho. Se você... Agora eu quero saber o seguinte, já aconteceu momentos constrangedores de você aparecer ali, tipo, ai, cara, o que é isso aqui? Consigo... Umas 2 vezes, sim. Agora eu quero saber pra você, foi constrangedor pra quem essa situação toda do STF, né, investigando, abrindo um inquérito sobre um grupo de WhatsApp? Será que é porque os caras são bolsonaristas? Será porque são 8 empresários cheios da grana? Porque o que se sustentou ali foi, nossa, eles estavam dizendo que preferiam um golpe do que o Lula. Aí o outro, vou distribuir bandeirinhas no meu shopping. O outro disse, é isso mesmo. E até emoji foi dado print e colocado no inquérito. Como é que vocês... Virou constrangimento para quem? Para quem estava sendo investigado ou para quem investigou por conta dessa barbárie que aconteceu de um grupo estar apenas comentando? Ninguém disse assim, olha, vamos colocar dinheiro para criar uma célula terrorista, vamos forjar ali as eleições. Como é que você vê isso daí? Eu tenho medo de mim, porque se pegarem meu WhatsApp, acho que eu vou preso na hora.
E aí? Bem, isso realmente é complicado, né? Graças a Deus, eu e minha esposa, a gente compartilha a mesma senha de telefone. Ixi. Ai, meu Deus. Deu um código aí já. Não, assim, essa situação me lembra de um caso interessante de uma minissérie, passa no Netflix, Olhos que Condenam. Ela acontece no Central Park, onde 5 meninos são acusados. O promotor ele está com muita pressa para poder dar conta do recado e arrumar resolver o problema, né? Encontrar o estuprador. E ele acusa injustamente esses 5 rapazes. E ao longo da minissérie, o que acontece? A imprensa ela fica a favor desse promotor, mas as provas começam a aparecer e as provas revelam que aqueles meninos são inocentes. E o promotor, ele é amparado, ele é alicerçado pela opinião pública e ele continua insistindo mesmo percebendo estar enganado. Então, assim, o meu medo nessas situações é o seguinte: o que precedeu, quais foram as leis, eu não entendo de direito, como a minha amiga aqui ao meu lado, Jamile, quais foram as leis que precederam essa ordem? Elas existem? É um ponto. Se elas existem, eu acho que elas deveriam vir à tona rapidamente, na época, assim que aconteceu o fato da apreensão, para que não houvesse tamanha e quantidade de conjecturas. Se não aconteceu, aí eu fico com um temor muito grande, porque quem será o próximo? Se não existiram leis fundamentais que alicerçaram essa decisão dele, aí eu fico com medo. Será o próximo? Será quem aqui da mesa? Será eu? Será alguém de direita ou de esquerda, como eu falei anteriormente no bloco anterior? Isso é um problema. Agora, a minha esperança como educador, eu vou remeter aqui a Platão, tá? Eu tô muito filósofo hoje, né? Tá filósofo. Eu tô filósofo já falou hoje. de Aristóteles. Eu vou falar. Platão, isso é só pra humilhar, gente. Eu vou remeter a... O cara tá trazendo os sábios gregos, cara. Nós vamos falar daqui a pouco de Anitta e o cara fala de sábio grego. Vai. Vou falar de Anitta. É que Platão ele fala que no íntimo, todos nós somos justos. Na essência, o ser humano é justo, né? Quando a gente vê alguém sofrendo um ato de injustiça, a gente remete na hora uma compaixão. Então, assim, eu tenho esperança que as pessoas, uma hora elas caiam na real e esses embates que estão hoje exacerbados, extrapolaram os muros da sensatez, eles possam voltar à lucidez e possam exercer o sacerdócio do seu ofício com mais afinco, com mais justeza. Bem, essa é a minha esperança. Olha aqui, ó. Eu vou ler um trecho aqui para Jamile. O José Cury, que é o dono, acho que do Barra World, Shopping Barra World, inclusive isso está lá no inquérito, isso foi a pior frase que teve dentro do WhatsApp. Vamos lá. Prefiro o golpe do que a volta do PT 1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias ditaduras do mundo. Jamile, essa frase caracteriza um crime? Gente, aqui é uma energia inacreditável, viu? O Marcelo fala, eu começo a chorar, vem o Edson e acalma. É inacreditável. Olha só, é claro que não. Né? Nós já falamos desde o início do programa sobre o crime tentado. Quando é tentado? Artigo 14, inciso 2, acho que todo mundo já aprendeu aqui, inciso 2. E tem que iniciar uma execução. No caso aqui, teve uma investigação baseada em mensagens de WhatsApp e aqui ele deixou bem claro. Tem como repetir? Tem. Olha só. Prefiro um golpe, ele não está dizendo vou dar um golpe, né? Eu prefiro um golpe do que a volta do PT, 1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócio com o Brasil, como fazem com as ditaduras pelo mundo. Pessoal, tiveram 3 fatos que me chamaram a atenção. Primeiro, nessas mensagens de WhatsApp, nós não estamos falando de um início de execução. Ninguém marcou um encontro para para começar essa execução de prováveis crimes. Não teve isso, tá? Segundo, para isso, teria que ter indícios, viu, Edson? Você falou, tem lei específica para autorizar isso? Tem, só que tem que ter indícios. No presente caso, não teve indícios para a busca e apreensão dos aparelhos celulares. E detalhe, segundo ponto que me chamou a atenção, a quebra de sigilo bancário. Eles fizeram bancário e telefônico, né? E isso, fizeram uma suposição. Calma lá, se estão conversando sobre isso,
provavelmente pode acontecer isso. Não, a nossa lei se baseia com fatos e provas e não com suposições. Então, nós estamos falando sobre a terceira coisa que me chamou a atenção, que é o quê? Abuso de autoridade. E aqui eu queria falar sobre o artigo 30 da Lei 13.869, que diz assim, ó, dá início ao proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa, fundamentada ou contra quem sabe ser inocente. Nós estamos falando de um ministro do STF que deu início a um processo investigativo sem ter uma base, sem ter nada concreto. E isso daí é abuso de autoridade, tá? A Jamile tá corajosa. Eu falei, essa mesa ela faz os brios aqui. É o seguinte, Glaucio, eu vou ler uma outra parte, porque os investigadores relataram o seguinte: atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização, gerar animosidades dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da República, além de outros crimes. Glaucio, você viu crime? Primeiro, era um grupo privado, ninguém estava publicamente dizendo isso, e mesmo se eles estivessem dizendo tudo isso, animosidades, discursos de polarização e tudo mais, entre 8 pessoas, você consegue ver a caracterização de um crime aí? Bom, primeiro que eu acho que descrédito dos poderes não é uma estrutura de crime, né? Desacreditar dos poderes da República, às vezes talvez seja alguma solução, né? Enfim, mas é uma visão minha. Em primeira instância, então você tem a liberdade de pensamento como está previsto constitucionalmente. Agora, as questões de ação prática, de ordem prática, é possível, eu não tenho acompanhado quais são as relações de nexo causal profundas, porque também elas não foram tão claras, estão bastante obscuras, se isso tem relação com outros atos que houveram anteriormente de pedidas de fechamento do STF objetivamente. Houveram militâncias objetivas que foram para lá e acamparam por um tempo dentro da região do STF e essas pessoas precisam sobreviver. Agora, quem que financiou esse tipo de ocupação? Será que o ministro, o Alexandre de Moraes, acredita que isso tem uma relação? Não sei, porque ele não pronunciou isso, certo? Mas houveram essas ações. Essas ações, majoritariamente, eram encabeçadas sempre a favor do presidente da República e do seu ministro da Justiça na época, que era o Moro, né? O grande ministro Moro contra o FGTS, que foi citado, inclusive, num vídeo aí que viralizou, né? Que era o STF citaram como FGTS, que era um problema da sociedade. Então, assim, se há um nexo causal entre esses empresários e essas ações que ocorreram lá... Parece que não tem, viu, Glaucio? Não porque tem, como então. abriu o sigilo, Sim. Foi baseado a partir, olha que loucura, de uma notícia no Metrópolis. Sim. Ou seja, começou num site de fofoca, você entendeu? Então, sim. Olha que não teve nexo causal, nem temporal, nem de ligação. Foi simplesmente porque o repórter, lá, o jornalista, colocou os prints, e prints esses, que eu falei, o pior deles é esse. Sim. Porque os outros tipo, o cara, eu acho que o cara é um vagabundo, eu não gosto disso. Foi nesse nível. Sim. Você entendeu? Sim, eu acho que isso é uma relação, mas eu acho que ela não é uma grande novidade, isso que me preocupa mais. Até o que o Edson estava comentando sobre casos de pessoas que são condenadas pela mídia e são levadas a tribunais, e aí o juiz não quer abrir mão, né? Eu vou falar de um caso, por exemplo, a gente teve o caso do Rafael Braga, que ficou esperando o julgamento por 6 anos, né? Porque carregou uma garrafa de pinhão-sol perto de uma manifestação, que ele não estava, né? Ele não é um deputado federal, ele não vai ter uma repercussão grande na mídia, né? A gente teve casos de manifestantes durante a Copa do Mundo que foram presos como uma formação de quadrilha, também pela mesma relação, que a mídia bateu primeiro, falou, foi uma formação de quadrilha. Eles também não têm essa força toda de deputados federais. Esses empresários, eu acredito que eles têm uma certa sorte das condições econômicas que têm para poder se defender e provar que eles não têm nenhuma relação disso depois que isso tudo é confirmado. Eu acho que o poder econômico, infelizmente, ainda, a gente falou disso em off, inclusive, né? Infelizmente ainda gerencia grande parte da possibilidade de ampla defesa que deveria ser para todo cidadão, né? E aí eu acho que há sim uma ingerência, eu vejo que há uma ingerência da parte, pelo menos na minha opinião, espero que ela também não seja criminalizada, da parte do ministro, né, Alexandre de Moraes, não só nesse caso, a gente tem casos de grupos de esquerda trotskista como o Partido da Causa Operária, que fez duras críticas e acabou tendo uma série de sites cancelados. Então, acho que sim, acho que está acontecendo um abuso da parte do ministro, na minha opinião.
se eu puder dá-la ainda, né? Pois é, você sabe que, olha que loucura, né? A gente parece que discutir uma situação é pisar em ovos. Emitir uma opinião é pisar em ovos. Quer dizer, o Glaucio acabou de falar, será que eu posso? Será que eu posso falar? Que ponto que a gente chegou no Brasil, né, Marcelo? Eu cantei essa bola aqui, Marcelo, quando a gente estava falando, olha que loucura, quando a gente estava falando do Léo Lins, quando a gente estava falando do limite do humor, eu falei assim, olha, se colocar limite no humor, vai ser um pulinho para colocar limite no que a gente fala sobre política e sobre o STF. Daqui a pouco a gente não vai poder falar do STF, não vai poder falar das urnas, não vai poder falar da eleição. Como assim eu não posso falar? Eu não posso discutir a eleição, discutir os mandos e desmandos de qualquer ministro? Como é que... Cara, você é um cientista político, Marcelo. E aí, como é que loucura que é essa que está acontecendo no Brasil? E o pior ainda, parece que a gente não está fazendo nada. Ricardo, você muito, talvez duro em excesso, correndo o risco de ser preso, mas por acaso isso acontecer, eu vou dizer que você é meu chefe, você deve... É isso aí. Ninguém solta a mão de ninguém. Olha aqui, ó, vamos aqui, ó. Vai se levar o Marcelo, vai ter que levar todo mundo aqui, ó. Nós temos um grupo... Só vou contar uma bola, hein? Nós temos um grupo de WhatsApp. Olha, correndo o risco de ser preso. Vamos lá. Eu fui presenteado no dia da posse do Alexandre de Moraes, estar aqui na Jovem Pan, e eu fiz um comentário, eu fiz um pedido no meu comentário. Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, peço que o senhor não seja o elemento de instabilidade da democracia, porque é o que está acontecendo. Ele é o elemento de estabilidade, eu vou dizer por quê. Há uma confusão que está sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes e outros ministros. Eles estão confundindo democracia com Estado democrático de direito. A democracia é um regime político. Vamos tentar reduzir de uma forma muito clara, para ficar bem claro. É um regime político que pressupõe um conjunto de regras e instituições que permitem com que o povo controle os seus governantes, estando ele em quaisquer poderes que estejam. Mas por serem governantes e autoridades, eles têm que estar sob o controle do povo. O que é o Estado Democrático de Direito? É a construção dessas instituições de uma maneira tal que, para garantir esta democracia, esse controle que a sociedade faz sobre os seus governantes, eles tenham também preservados todos os seus direitos, dentre eles aquele que é fundamental, a sua liberdade. A liberdade e a privacidade. O que é que está acontecendo por parte de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes? Ele alega que, para defender a democracia, ele tem capacidade de minar todos os direitos fundamentais das pessoas sob a alegação de que está defendendo a democracia. Ele não entendeu, porque a democracia se caracteriza exatamente pelas pessoas terem liberdade de dizer o senhor está errado, porque o senhor é meu empregado. O senhor é um servidor público. O servidor público é empregado do povo. E o senhor não pode fazer como o senhor está fazendo. Não pode ofendê-lo, dar-lhe um tapa, ameaçá-lo, querer agredi-lo no meio da rua. Mas ele não pode impedir que o povo aponte para ele que ele está errado. Esse é o primeiro ponto. E, além disso, ele não pode, para defender o Estado Democrático de Direito e preservar a democracia, romper a privacidade, que é um dos pilares para a existência de sociedade. Porque se não houvesse privacidade, ninguém ficaria vivo. Todo mundo mataria todo mundo. Porque as pessoas têm o desejo, têm ódio, têm raiva, têm o que quer que seja. Isso. Se você retirar a privacidade, não existe sociedade. Esse é o problema. Ele está sendo o elemento que está trazendo instabilidade para a democracia e está acabando com o Estado Democrático de Direito. Aquilo que ele fez, a partir de uma notícia de jornal, um pedido de um senador que é o organizador da campanha de um candidato à presidência da República, cujo órgão que consegue controlar ou garantir a isenção nesse processo eleitoral, ele preside, e ele, como presidente do TSE... Ele aceita esse pedido de um cara que já está totalmente contaminado. O que ele está fazendo é colocar mais um jabuti nessa árvore do processo eleitoral atual, ao ponto de ou desacreditar, ou desestabilizar, ou gerar esse estado de pessoas quererem matar umas às outras, tal qual a gente viu de um indivíduo que, mesmo que ele tivesse apenas ameaçado e não jogado nada, ele trouxe uma estabilidade. Por quê? Porque ele praticamente jogou para o público, aquele cara que tentou agredir o Bolsonaro, fez de conta que agrediu o Bolsonaro, jogou para o público que tudo vale. Até mesmo porque está caracterizado que existe uma parcialidade daquele indivíduo que não poderia ser parcial,
que é o presidente do TSE e está coordenando o processo eleitoral como um todo. Ele praticamente disse, olha, eu posso fazer o que quiser, porque como é contra o Bolsonaro, não vai dar em nada. Não quer dizer que isso não tenha ocorrido erros também com relação ao ex-presidente Lula. Ocorreram também. Mas o Alexandre de Moraes não pode estar fazendo o que ele fez. Ele foi ilegal, foi ilegítimo e, além de tudo, ele foi o elemento de instabilidade do nosso processo democrático nesse momento. E você sabe, Marcelo, que é assim, ele está querendo uma situação que é sobre-humana. Ele quer tolir justamente as emoções. E as emoções são falhas, ou seja, eu sentir ódio, eu sentir indignação, eu sentir raiva e eu expressar a minha raiva, a minha indignação, é uma coisa, não praticá-la. Praticar é uma coisa. Agora, eu falar, eu odeio o Alexandre de Moraes, eu detesto o Bolsonaro, eu gostaria que eles fossem pro meio do buraco da mãe deles e tal. Cara, é uma expressão, é uma indignação. Os seres humanos são falhos. De repente, eu vou extrapolar com o meu grupo, com os meus pares. Quer dizer, virou um Big Brother. Big Brother lá do 1984. Só uma coisa. Porque a gente tá com medo agora de falar no WhatsApp. Olha que drama que esse cara tá causando nessa sociedade. Você tá com medo de falar, inclusive você troca nome. Por exemplo, você vai escrever morte, você já põe o E, você põe o número 3. Você vai falar urna, você não escreve, você põe números porque você vai postar já com a sua autocensura. Então isso está dando muito medo num sentido até comportamental. Aí eu quero perguntar algo para a Jamila e depois voltar para você, a gente fazer um minuto final aqui desse tema para a gente passar para o outro, que é o seguinte, o presidente do Instituto Unidos Brasil, Nabil Chayon, o ato foi exaltado pelo presidente do Grupo Guararapes, dono da Rede Riachuelo, Flávio Rocha. Por quê? Porque ele falou assim, vamos ficar 1 minuto em silêncio. Eu falei, gente, 1 minuto de silêncio? Essa é a grande indignação que fizeram com os empresários. E aí o Flávio disse assim, impressionante ver o silêncio diante de um dos mais basilares pilares da democracia. Ou seja, você não pode mais se expressar, de repente, como eu disse, como o ser humano é falho, por ódio, por indignação, por raiva. Jamile, o que o povo brasileiro pode fazer contra uma situação dessa ou se expressar em relação a uma situação dessa? Em 1 minuto. Perfeito. A pergunta que tem que ser feita para complementar a sua é por que isso está acontecendo? Eu vou te dar a resposta aqui. Artigo 145 do Código de Processo Civil. Sabe o que é? Suspeição do magistrado. Quando é que acontece a suspeição nesse caso? Olha só, eu vou te explicar já o que é suspeição. Olha só, quando o magistrado está interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. O que eu vislumbro aqui é que o ministro Alexandre de Moraes, ele é parcial, ele está sendo parcial, ele tem interesse na causa. Porque não é possível. E não é só esse ato, são vários atos que ele está praticando, demonstrando para as pessoas que estão verificando, porque não é só eu que vejo isso. São várias pessoas, são vários juristas que analisando, consideram ele uma pessoa parcial. E é como o Marcelo falou, ali ele deveria estar como uma pessoa para analisar as provas, para verificar se aquilo ali tem fundamento, para poder aí sim prosseguir, se houver fundamento, que é o que todos estão verificando que não tem base legal para se iniciar um inquérito policial sobre aquilo, além de dar todos esses mandados que foram expedidos, tá? Então nós estamos falando da minha visão, na verdade eu não posso falar nós, eu estou verificando que o ministro de Moraes é uma pessoa suspeita, porque ele demonstra um notório interesse nessas causas que ele está dando prosseguimento. Perfeito. Marcelo, 1 minuto. Olha, para mim, o ministro Alexandre de Moraes, ele, pela suspeição, ele deveria ser afastado por algum instrumento legal, dentro das regras institucionais. Ou ele deveria se declarar já não em condições de comandar esse processo eleitoral. Por qual razão? Porque ele está sendo um indivíduo que não permite que haja pontos de convergência entre as pessoas. A maneira como ele trabalha, ele está colocando a sociedade sob medo,
ele não está permitindo que a sociedade possa esconder aquelas opiniões que são mais problemáticas. E ela impede, por exemplo, a situação... Estamos aqui, nós e o Glaucio. O Glaucio, por exemplo, se você me permitir, Glaucio, ele se apresenta como alguém de centro-esquerda ou de esquerda. Ora, isso significa que eu devo odiá-lo? Não. O nosso papel é buscar os pontos de convergência, porque quando nós saímos daqui, a gente pode simplesmente chegar, fazer comentários ruins sobre o Glaucio. E ouvi-lo. Mas ele está impedindo, porque as coisas estão polarizadas. Ele está polarizando. Não existe espaço para a gente buscar o diálogo. Agora todo mundo se odeia. Ou você está de um lado ou do outro e eu estou te vigiando. Isso é uma situação, ele praticamente está se tornando um déspota esclarecido. Infelizmente. Glaucio, um minutinho. Me vejo mais como uma extrema esquerda, mas a gente discute isso depois, né? Numa reunião ali mais a fundo. Mas eu tô até no ponto mais à esquerda aqui na extrema esquerda aqui, ó. Esquerda mesmo. O problema é que se eu virar de costa, eles mudam de lado, né? Então, isso. Mas... E aí, um minutinho, Glaucio. Mas falando sério, olha, eu penso que existe sim essas discussões. Eu defendo muito a ideia de liberdade de pensamento e de participação popular ampla. Eu vejo que essas questões que estão ligadas à amplitude moral aristotélica, né, se permite meu colega aqui, que, né, que até foi exaltado aqui pelo Ricardo, né, a razão livre da paixão, ela não é existência real. Né? A gente tem uma paixão que está envolvida com uma razão e tem razão que tem paixão. Nós temos que entender o que está acontecendo pelo que existe em si. Então, eu penso que existem necessidades reais que estão envolvidas. Eu acredito sim que tem interesses eleitorais, tem interesses partidários, mas a gente tem que ver todos esses lados e quem está verificando participar cada vez mais, né? Porque independente de quem estiver lá escolhido para fiscalizar a gente e gerenciar a nossa vida, a gente tem que ter a nossa vida também. Edson, um minutinho. Bem, tem duas coisas que eu temo. A primeira é que, juntamente com pedagogia, o direito é a profissão mais procurada no país, né? E eu temo eu aprendi isso no Exército Brasileiro quando oficial, que nós devemos nos espelhar nos bons exemplos, né? Obviamente, eu acho que o ápice da carreira de um jurista é você chegar lá ao STF. Eu acho que todos que, por um momento, se compelem a fazer um vestibular, entrar na universidade, pública ou privada, e se tirar a OAB, ele fala, um dia serei um juiz do STF. Assim como o Moro, publicamente ele disse isso. Eu acredito, eu tô ficando tenso com esses 15 segundos. Você acabou com... Vamos lá. Mas enfim, vamos lá. A minha esperança é que isso se reverta, esse comportamento do nosso juiz, ele mude, para que ele volte com avidez a ser um exemplo para a sociedade. Perfeito. Pessoal, passou rápido, não passou? Foi bom para você? Maravilhoso. Foi bom para você? Foi bom para você? Foi bom para todos nós. Inclusive, espero você no próximo sábado. Tchau, pessoal. Esse é o Linha de Frente. Até mais! Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.